Sim. Ok. Ok, pastor. Pronto. Então, irmãos, aí é uma pequena abordagem, como eu falei, da chamada 70 semanas de Daniel, e nós temos aqui algumas coisas bem importantes para a gente. Então, lembre-se que toda essa história das 70 semanas, ela ocorre no capítulo 9 de Daniel, e ela se dá no contexto da oração desse profeta. Ele havia compreendido pelas escrituras que o tempo do cativeiro estava acontecendo, e ele fez uma oração muito emotiva ao Senhor, clamando pela restauração do seu povo. E nessa oração, Deus descortinou de uma forma muito gloriosa o futuro, certo? Dizendo as seguintes palavras, como estão aí no capítulo 9, verso 24. Então, nós vamos ler aqui o texto, depois vamos sinalizar algumas coisas. Então, verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, algumas observações nesse versículo aí, irmãos. A primeira delas é que o texto fala a respeito de 70 semanas. Essas 70 semanas, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente, são semanas de anos, não são semanas de dias. Lembra que a Bíblia, especificamente o Antigo Testamento, usa a palavra semana de uma forma ampla. Às vezes a semana se refere ao sétimo dia, às vezes pode ser semanas de anos, então é pelo contexto que a gente determina o que é uma coisa e o que é outra. Segunda observação é que essas 70 semanas dizem respeito ao teu povo. E qual era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. A gente está falando da nação de Israel. Então, essa profecia, ela diz respeito ao trato de Deus com o povo de Israel. Aqui já começa, em parte, a ser abordado que o pastor Evaldo vai falar com um pouco mais de detalhes, que a 70ª semana, que está ali no Evangelho de Mateus 24 e 25, elas dizem respeito ao povo de Israel, e é por isso que nós temos falado que elas não têm uma relação direta com a igreja. Nós temos uma visão, uma hermenêutica de uma leitura natural do texto bíblico, histórico, gramatical, que estabelece que Israel e igreja são entidades distintas. A Bíblia faz essa distinção e nós fazemos também. Especificamente, essa profecia particulariza a cidade de Jerusalém, a santa cidade. Então, veja que ele começa grande e ele vai afunilando, chegando para Israel e depois para a cidade de Jerusalém. E o que vai acontecer durante essas 70 semanas? Aí ele fala de algumas coisas. Primeiro, vai cessar a transgressão. Segundo, os pecados serão postos em fim. Terceiro, haverá expiação da iniquidade. Quarto, a justiça eterna será estabelecida. 5. Selar a visão e a profecia, isto é, o cumprimento de todas as promessas que Deus fez. E ungir o Santo dos Santos, que era aquele local específico dentro do Templo de Jerusalém. Então, o conteúdo, irmãos, da profecia é isso. Então, Deus está dizendo que essas 70 semanas elas estão determinadas sobre o povo de Israel e especificamente sobre a cidade de Jerusalém. Então, são um período de 70 semanas, de anos, que vai totalizar 490 anos. Irmãos, essa profecia, ela tem alguns elementos complexos, mas ela é gloriosa por causa da sua precisão. É incrível a maneira como o texto bíblico marca esses indicadores de tempo. Então, aí nós temos essas 70 semanas divididas da seguinte maneira. Nós temos 49 anos, inicialmente. Depois, nós temos 434 anos. E, por último, nós temos 7 anos. Nós vamos explicar isso um pouquinho melhor no versículo a seguir. Veja aí. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas
62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, primeiro, ele divide essas 70 semanas em 3 partes. A primeira parte são 7 semanas, que dá um total de 49 anos. Ele diz que nessa primeira parte de 49 anos, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas serão em tempos difíceis. Ele também fala desde a saída da ordem para edificar a cidade de Jerusalém. Que ordem é essa que ele está falando? Ele está falando de decretos que marcaram o final do exílio e o início do restabelecimento de Israel naquela terra. No Antigo Testamento, nós temos 3 desses decretos. O primeiro ocorreu com Ciro, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 5. O segundo ocorreu com Dário I, que confirma essa mesma ordem que havia sido dada por Ciro. A gente não tem tempo de detalhar muito isso, mas essas histórias estão lá no livro de Esdras. E tem o outro decreto que foi com Artaxerxes, na época de Neemias. E esse decreto dele incluía o conteúdo dessa profecia, que é a reedificação da cidade de Jerusalém, a reedificação dos muros da cidade. E esse decreto, irmãos, nós sabemos pela história que ele ocorreu no ano 445 antes de Cristo. Então nós cremos, ou pelo menos a maioria, né, entre os escatólogos tem uma divergência nesse ponto, mas a maioria acredita que foi esse terceiro decreto que o escritor sagrado estava se referindo aqui. Ele é diferente dos outros 2, porque os outros 2 estavam mais relacionados com o templo. E a profecia fala da reedificação da cidade. Então, nesses 49 anos, seria isso que ocorreria. Alguns escatólogos falam que seria o ministério de Neemias, de Esdras e o encerramento do Antigo Testamento. Bom, então, até essa última ordem dada a Neemias, Jerusalém ainda não havia sido reedificada e ainda estava em ruínas. Por isso que a gente crê que esse terceiro decreto se adequa melhor. Pois bem, continuando então. Então, nós temos aí a primeira parte das 70 semanas, são esses 49 anos que dizem respeito à edificação da cidade de Jerusalém. Depois, o autor sagrado, no verso 25, fala que a cidade será reedificada e nós temos seguido a isso 62 semanas, período de 434 anos. Essa é a segunda divisão, é a divisão maior dessa profecia das 70 semanas. Então, aí nós temos um período total de 483 anos. Então, aqui, só para vocês manterem as contas, não se atrapalhe aí com os números. É normal a gente se atrapalhar um pouquinho, né, pastor Evaldo, desse ponto. Verdade. Mas aqui, irmãos, ele está falando que de 445 a.C. até o final dessa primeira parte, que seria 69 semanas, se passaria 483 anos. Muito bem. Então, está aí as contas direitinho, 49, 434, 483 anos, são 69 semanas que se passaram aqui. O que é que vai, até onde vai essas 69 semanas? Ele fala lá em cima no texto, até ao ungido, ao príncipe. Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? Evidentemente que a palavra ungido, vocês sabem que no Antigo Testamento ela se refere ao Messias, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, para manter aí sua mente bem afiada, de 445 a.C., passados 483 anos, nós teríamos o ungido, o Messias. E esse, irmãos, é o ponto incrível dessa profecia, porque nós temos do decreto, passando esses 483 anos, que daria ali por volta do ano 30, especificamente naquela ocasião em que o Senhor Jesus está entrando
na cidade de Jerusalém. Alguns escatólogos marcam o ano 27, outros marcam o ano 30, mas nós cremos que seria isso aí. Então, irmãos, isso, como eu falei para vocês, é tanto complexo como é preciso, é glorioso, né? A exatidão dessa profecia, do decreto do Artaxerxes até 484 anos depois, nós chegamos justamente no ministério do Senhor Jesus Cristo, na sua entrada em Jerusalém, esse período todo aí de 483 anos. Continuando, agora estamos lendo o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é o ungido? O Senhor Jesus Cristo. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então ele fala que depois dessas 62 semanas, que seria o segundo período da profecia, o ungido seria morto. E é incrível, irmãos, novamente, a exatidão dessa profecia. Do decreto de Ciro até a morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos ali 483 anos precisamente. É incrível isso. E aí ele continua, dizendo que após a morte do ungido, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Veja a linguagem do autor. Ele fala, o povo de um príncipe, o príncipe que há de vir. Ele não diz que esse príncipe chegou. Ele fala desse príncipe como alguém do futuro. Mas ele diz que esse príncipe tem um povo, e esse povo, no presente, isto é, no presente dessa profecia, destruiria a cidade e o santuário. E aqui nós acreditamos que esse aspecto da profecia foi cumprido na destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. E por causa dessa frase aqui do profeta Daniel, é que muitos estudantes da escatologia acreditam que o anticristo será romano. Eu sei que tem uma discussão larga sobre isso, o pastor Evaldo, se quiser, pode comentar, mas muitos acreditam por causa dessa descrição, porque o povo que destruiu o santuário foi o povo romano. Então, o príncipe que virá para dominar o mundo na figura do anticristo viria da cidade de Roma. Alguns discordam, falando que isso é apenas uma maneira mais simbólica de dizer que seria um homem de um povo muito poderoso, mas essa é uma outra discussão. Então, ele fala isso, o príncipe que há de vir, e esse príncipe é o anticristo. E ele diz o seguinte, o que é que esse anticristo vai fazer? Então, o povo vem, destrói, e depois chega o anticristo. O que ele vai fazer? Ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Aqui a gente, irmãos, está entrando agora na última semana, na 70ª, na semana de número 70. Então, o que ele vai fazer? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Lembre-se que Jesus falou do abominável da desolação, o pastor Evaldo vai comentar, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ele está falando que ele vai fazer uma aliança por uma semana. Isso seria a última semana, um período de 7 anos, a 70ª semana, que é o período da tribulação. E o que ele realizará nisso? Ele fala que na metade da semana, isto é, em 3 anos e meio, ele vai ter uma aliança com o povo de Israel, e na segunda parte da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Então, nós poderíamos dizer que na primeira parte da semana haverá uma falsa paz com o povo de Israel. E na segunda parte, ele faz cessar o sacrifício,
E aí nós temos o início daquelas perseguições que são descritas em Apocalipse, algumas também mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo, e ele vai iniciar esse processo de caçar o povo de Israel e também todos aqueles que são de Deus. Agora vocês perceberam que entre a morte do Senhor Jesus Cristo e essa última semana que ainda está por acontecer, tem uma lacuna, tem um intervalo aí. Então, nós estamos vivendo nesse intervalo, nós estamos vivendo no intervalo da semana de número 69 para a semana de número 70. Que intervalo é esse? Esse intervalo é a igreja. Então, essa lacuna se refere à igreja, o corpo de Cristo, um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, isto é, Daniel não sabia, os demais profetas não sabiam, e que só é revelado no tempo de Cristo e dos apóstolos na era do Novo Testamento. Então, hoje, nós estamos vivendo no intervalo entre essa penúltima semana, a semana de número 69, e a 70ª semana. Então, é isso aí, pastor Evaldo. Tá certo, meu professor? Certíssimo. Muito bom. Uma aula bem didática e deu para todo mundo compreender. Muito bem. Eu espero que sim. E aí, pastor, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Só a questão do anticristo. Uhum.